Amados irmãos, amados amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em nossos corações, em nossas vidas, nos protegendo, nos guardando, nos suprindo as necessidades básicas, porque sabemos que espiritual Deus vem nos suprindo em nome do Senhor Jesus. Amados amigos, amados irmãos, nós estamos no período das dores, né? Princípio das dores. Isso é o prefácio, é a base elementar para chegarmos à grande tribulação. Porque são muitas vezes que o coração dos crentes no Senhor Jesus desejavam a restauração de todas as coisas. E quando finalmente o pecado seria completamente vencido em seus efeitos e em toda a sua criação, e todas as coisas seriam redimidas do seu cativeiro, o cativeiro da corrupção, como predito por Deus em toda a história bíblica e dos profetas do Antigo Testamento. Mas nós precisamos meditar, nós precisamos entender que este desejo é dúvida e é uma dúvida normal, e que também no tempo dos discípulos era também já uma realidade que Cristo tratou com muito amor por eles, demonstrando este amor. O desejo pela vida da volta de Cristo é um fator que deve provocar em nosso coração a nossa santificação. Como nós vemos, a Bíblia nos orienta, nos ajuda em tudo, ela não nos deixa com dúvida. E ele diz em 1 João 3, 2 e 3, prestem bem atenção, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Irmãos, é muito importante que nós sejamos conscientes daquilo que Deus quer de nós, não é? Nós temos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tenha esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Ontem um amigo perguntou, existe algum santo no mundo? Eu disse não. Mas a Bíblia diz que todos nós somos santos. Sim, nós seríamos santos se nós cumpríssemos os mandamentos de Deus. Se nós seguíssemos com fidelidade, impecável, não é? Os estatutos, os mandamentos da lei de Deus. Nós temos que saber, precisamos saber, que esta expectativa deve se restringir aos que as Escrituras revelaram a cada um de nós e não aos que desejamos interpretar nas entrelinhas da revelação de Deus. Isso é o que temos gerado tanta confusão teológica no mundo cristão de nossa época. Acho que a nossa santificação só depois, no novo mundo. Quem é santo neste mundo? Quem não peca? Agora Deus está sempre, e Ele nos diz, o cair é do homem, o levantar é de Deus. Ele sabe a nossa fraqueza. Ele nos conhece, Ele nos fez sua imagem e semelhança. Mas a imagem no Espírito, não na carne. E aqui nós estamos na carne. E na carne nós somos pecadores inveterados, constantes, né? Depois que Jesus nos deu sua missão, nós temos o direito e sabemos, né, que podemos dizer, nós somos filhos de Deus. E chegando-se Jesus falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo,
ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Está em Mateus capítulo 28, 18, 20. Irmãos, está aqui o que o Senhor nos diz, não é? E realmente não existe ninguém que tenha se proposto a isso. Há muitas falhas, há muitos testemunhos ociosos, duvidosos, mais pelos interesses financeiros do que realmente pela obra a ser realizada. Existem exceções, existem homens verdadeiramente de Deus. Estes homens podem ser santos, mas têm pecado, caem. De vez em quando se descobre, de vez em quando surgem, não é? As notícias desagradáveis do pecado e da queda. Quantos nomes de grande valor na pregação do Evangelho estão na lama? Muitos. Então eu creio, sou eu, que não existe santo na humanidade. Existem pessoas que lutam para adquirir essa santidade. Existem pessoas que procuram ao máximo se integrar à palavra e segui-la com fidelidade, com lealdade. Mas há sempre falhas e sempre erros. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhe o Senhor: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Quando o Senhor Jesus diz isso, é porque ele já sabia que seria rejeitado no seu meio, o meio para o qual ele veio salvar, resgatar. E por essa rejeição foi estendido a nós o dom da graça da salvação. Né? Ser-me-eis minhas testemunhas, até os confins da terra. Então vieram lá do Oriente para o Ocidente, para nós sermos resgatados pelo sangue derramado. E quando dizia isso, vendo-os eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-se aos seus olhos. Então o Senhor Deus está conosco, Ele nos deixou o Espírito Santo para que nós tivéssemos forças, poder de vencermos o pecado. E forças para pregar este evangelho, vivificando e nos santificando. Todos os apóstolos tiveram erro. Todos. Se existe algum santo na terra, é desta maneira. Caiu, Deus estendeu-lhe a mão, porque sabe da nossa fraqueza carnal. Não é? E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes subir, ou vistes ir. Atos, capítulo 1, versículo 6, 11. Então, meus amados amigos, meus amados irmãos, nós temos que nos consagrar e buscar a real convicção através do conhecimento do que somos para Deus e diante de Deus. Por isso, vamos ver, após esta revelação, né, teremos também revelação de destruição do templo de Jerusalém. A dúvida surgir no coração dos discípulos, mas a diferença é que devemos nos concentrar não nos períodos ou estações,
mas no recado que Jesus nos deu, na suprema importância da nossa missão como cristãos, como homens escolhidos, como homens de Deus, nessa época, como uma igreja, como um todo, como um conjunto de vozes clamando pelas almas que estão neste mundo cão de perdição. Em Marcos capítulo 13 nos diz, 13, 3 e 4, os discípulos questionavam a Jesus sobre o fim dos tempos. Hoje ninguém se preocupa mais com os fins dos tempos. Só os cristãos verdadeiros em comunhão com Deus é que buscam ainda ter esta comunhão e se lavar pelo sangue de Jesus para se encontrarem aptos para quando o Senhor vier buscar a sua igreja, estarem prontos para subir com ele. Precisamos ter cuidado com o engano quanto a este assunto e quanto a estas igrejas que hoje estão surgindo aí. No capítulo 13, versículos 5 e 6, ele nos diz, Jesus faz uma advertência contra o engano dos que se dirão serem de Cristo. Está nos despertando, e tem tantos aí, e agora nessa política se revelaram bastante. Ainda em 13, 7, ele nos diz, Jesus afirma que as guerras são rumores necessários da história, mas não é o fim, são sinais da pecaminosidade humana. E observe que estas guerras que estão no mundo são homens que confessam a Deus como seu Senhor. A equivalência de Mateus 24, 6, os irmãos anotem para conferir. Lucas 21, 9, fala apenas de guerra, rumores e confusões. São necessários na história da depravação moral humana. E isso é que nós estamos vendo. Jesus sendo num carnaval, não é? Sendo tido como um bandido, sendo arrastado, chicoteado. Ainda em Mateus 13, 11, 13, quando o cristão for entregue por causa da sua fé, Deus o dará o correto testemunho, e por isso não deve temer, deve enfrentar com fé e resignação, porque o Senhor é com ele em todos os momentos da sua vida. É preciso conhecer para o Evangelho pregar, para o Evangelho viver. Ainda em 13:8, o princípio das dores virá, quando nações se levantarem contra as nações, houver fomes, terremotos, ou em vários lugares, sinais dos tempos de Deus, nas dores do parto. Estamos chegando a tudo isso. Ainda 13, 9 e 13 nos diz, o Evangelho deve ser pregado em meio às perseguições, mas Deus dará ao seu povo o poder de testemunhar a todas as nações. Meus amados, o Evangelho tem que ser pregado, deve ser pregado, mesmo nas perseguições, e a perspectiva é que virão perseguições, e grandes perseguições contra os verdadeiros cristãos. Ainda em 13:11, ou melhor, 13, 14 e 23, a palavra de Deus nos desperta, não é? Quanto a abominável da desolação estiver no lugar profetizado, começará um intenso período de tribulação, como jamais houve no mundo. Estamos próximos. Portanto, salvai-vos desde já. Guardai-vos pela fé neste valoroso Cristo Senhor, para a honra e glória do seu santo e excelso nome. Até outra vez nos encontrarmos. Que Deus continue te abençoando abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Os santos dizem amém. Em nome do Senhor Jesus, amém.